E nós começamos mais uma edição do Liberdade de Opinião, indo direto para o Rio de Janeiro. Vamos conversar com o jornalista Sidney Rezende, ouvir as opiniões, as análises do Sidney hoje, terça-feira, minutos antes do depoimento da doutora Anísia Yamaguchi, a CPI, tema que nós vamos tratar daqui a pouquinho aqui no Liberdade. Bom dia, Sidney. Senhoras e senhores, Colombo, bom dia. Vamos lá então, Sidney, porque a Confederação Sul-Americana de Futebol anunciou que o Brasil vai sediar a Copa América, que começa agora no dia 13 de junho, um domingo, daqui 2 semanas, né? Em uma rede social, a entidade confirmou o torneio e agradeceu ao presidente Bolsonaro e à CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, por abrir as portas do país para o evento, que foi recusado. O evento inicialmente seria realizado em conjunto pela Colômbia e pela Argentina. A Colômbia desistiu por causa de protestos no país que ocorrem contra a proposta de reforma tributária apresentada pelo governo. Aí o evento passou só para a Argentina. A Argentina desistiu por causa do repique da pandemia do novo coronavírus por lá. Então a Conmebol e a CBF confirmaram. O governo não, por enquanto. O ministro da Casa Civil disse que o campeonato no Brasil, o torneio, não é um campeonato, um torneio, está em avaliação e pode acontecer no Brasil desde que sejam respeitadas determinadas condições sanitárias para isso. Sidney Rezende, queria que você falasse um pouquinho sobre essa possibilidade, né? Temos de tratar assim por enquanto, porque o governo não confirmou, de a Copa América ser realizada aqui no Brasil, neste momento. Você acha que é uma boa escolha? O governo acerta ao aceitar receber esse evento aqui? Colombo, você não vai acreditar. Você sabe que essa noite eu dormi mal, acordei várias vezes, porque nós já fizemos aqui comentários de 1.300 temas diferentes. Como? Não, desculpa, Sidney, eu estava falando aqui com o pessoal da nossa equipe, porque tinha uma frase do ministro Luiz Carlos Ramos e eu me confundi aqui, então eu queria aproveitar para... Luiz Eduardo Ramos, claro. Queria aproveitar para mostrar agora aqui. É importante destacar que esse evento, caso se realize, ele não terá público, tem saído algumas notícias com relação ao público, não terá público. Não sei por que algumas pessoas se pronunciaram, vamos dizer, contra o evento. Se há os jogos do Campeonato Brasileiro e ocorreu os jogos do Campeonato Estadual e Libertadores, não tem nada certo, quero pontuar de uma forma bem clara, estamos no meio do processo, mas não vamos nos furtar a uma demanda, caso seja possível, de atender. Então, Sidney, ouvimos aí a justificativa do ministro, qual a sua avaliação? Isso que eu ia comentar. Você sabe que eu acordei muitas vezes, porque eu fui informado ontem pelo nosso Rodrigo Maia, que é um brilhante produtor, diz, olha, esse assunto vai ser um dos temas de amanhã do Liberdade de Opinião, porque é um tema delicado, ele é difícil. Nós já fizemos aqui, Colombo, mais de 1.300 comentários de temas diferentes, né? Como passa rápido, né? Vamos chegar aí a 1 ano já da nossa participação, tanto o Alexandre Garcia, você e eu aqui nesse nosso quadro. E por que ela é difícil? Porque você tem o Campeonato Brasileiro, tem os campeonatos estaduais, tem a paixão nacional, que é o futebol, então tudo isso cria uma espécie de nuvem de fumaça. E se politizou esse tema também, apesar de eu ser um comentarista aqui na CNN de política, eu vou tentar minimizar o máximo possível essa contribuição aqui para a nossa reflexão, trazendo elementos partidários, políticos, ideológicos. Mas vamos pensar juntos a delicadeza do tema e eu listei o que é pró e o que é contra para a realização deste evento. Eu cheguei à seguinte conclusão: não se deveria ter a Libertadores agora, a Copa América agora. Eu acho que o torneio deveria ser suspenso, adiado para uma outra ocasião. Seria mais prudente. No caso brasileiro, morreram 462.791 pessoas. Estamos em meio a uma pandemia gravíssima, não sabemos os desdobramentos dela, o que pode acontecer, apenas sabemos que esse número vai aumentar a cada dia, já deve ter um número mais atualizado agora pela manhã, esse número que eu estou dando é o número de ontem. Tem algumas cepas
cepas, algumas variações também do próprio vírus, que a da Índia é a mais grave nesse preciso momento, que ela poderá também dar uma velocidade a mais. Há o risco eventual da terceira onda. Tudo isso cria um ambiente, mas não vamos politizar, vamos tratar de ordem técnica. Olha, se você imaginar que vem aí 10 delegações, 60 pessoas, 65 ou 70 pessoas. Teremos que ter no mínimo 3 sedes, né? Imagino eu, para acomodar as seleções, porque é um torneio de um fôlego razoável, de um mês, né? De um mês onde você precisa ter deslocamento, alimentação, entrevistas, haverá a imprensa esportiva de acorrer até os locais para fazer entrevistas. Não é que vai ocorrer uma gravíssima aglomeração, mas haverá uma circulação de pessoas. Gente de fora, não só do nosso continente, gente da Europa também, virão outros convidados. Haveria aquela hipótese, parece que já levantada, que se realmente o torneio for absorvido e aceito pelo Brasil, de ter o último jogo com plateia, com público. Parece que já se derrubou isso, não teria. Então, chegou-se a pensar essa hipótese de ter esse tipo de presença. Nós já tivemos alguns outros exemplos em campeonatos internos e de fora, em que se imaginava que as pessoas convidadas, em menor número, fossem obedecer o distanciamento. Isso não aconteceu. Acabaram sentando juntas, perto das cadeiras, acabaram vibrando juntas, e quando tem um gol não tem jeito, é natural você querer abraçar a pessoa mais próxima, você vibrar. Então, por tudo isso, eu acho que nós deveríamos, de fato, era não acolher a Copa América nesse momento. Eu sei que há interesses televisivos de grupos de comunicação que acabam também contribuindo aí para dar um outro olhar. Reconheço que a paixão pelo futebol também nos faz querer ter a competição aqui no Brasil. Não por acaso ela não foi aceita na Argentina e na Colômbia, justamente com o risco de aglomeração. Ora, se nós estamos nos aeroportos brasileiros com um olhar, lupa redobrada, cuidadoso para cada pessoa que chega do exterior, cada pessoa hoje está passando pelo aeroporto e há um envolvimento da Anvisa, envolvimento da Alfândega, da Polícia Federal, da Guarda Específica dos Aeroportos, tudo isso para evitar que nós tenhamos contatos com, eventualmente, pessoas que estejam com a doença. É preciso que se tenha o mesmo cuidado com essas delegações. E, para finalizar, se disse assim, mas eles vão estar vacinados. Já foram vacinados? Já se passou lá já o período da primeira e da segunda imunização? Sim ou não? Quem vai vacinar? De onde vai vir a vacina? Eles virão vacinados? Comprovação de que maneira? Como? Então, eu acabo me inclinando a perfilar ao lado daqueles que acham que não deveria ter a Copa América aqui no Brasil. Depois de muito pensar sobre isso. Agora tem o lado favorável também, gera riqueza, projeta o país, de certa forma, como sede de uma competição. E tem o outro lado disso também, que é o governo sofrer um desgaste. E tem que perguntar para o povo, você quer a Copa América no Brasil nesse momento? A impressão que eu tenho, é bem empírico, que não tem pesquisa, é que boa parte da população não quer essa competição nesse momento. É mais aglomeração que a gente tem que fugir, mesmo tendo esses cuidados sanitários, entre aspas. Horas depois do anúncio da Copa América no Brasil, feito pela Conmebol, o vice-presidente da CPI da pandemia, senador Randolfo Rodrigues, protocolou um pedido de convocação de Rogério Caboclo, que é o presidente da CBF, para que ele preste depoimento aos parlamentares na CPI. Sidney, ele deve ser ouvido pela CPI? Como é que você avalia aí essa possibilidade de chamamento do presidente da CBF? Com todo respeito ao vice-presidente, senador Randolfo Rodrigues, eu acho que não é esse o intuito da análise de conjuntura, no detalhe. Existem outras instâncias que se poderia fazer esse tipo de convocação no Congresso Nacional e não especificamente na CPI, embora trate deste assunto. Porque o que irá contribuir exatamente? Talvez trazer para um tema que mexa com o imaginário do povo brasileiro um pouco mais de luz, mas para a contribuição das investigações que estão em andamento da CPI, eu não sei, eu prefiro sempre a forma tradicional, mais clássica, mais low profile, mais trabalho e menos fala, mais ação, mais investigação, mais levantamento de dados, documentos. Acho que é por aí que a CPI deveria seguir. Eu, sinceramente, acho que não traria nenhuma contribuição, até porque nós nem sabemos se haverá o acolhimento, né? Se o governo brasileiro vai aceitar. Porque tem um desgaste também do governo aceitar, e isso, ao invés de ser uma espécie de panaceia da alegria, mais
circo para o povo e menos pão, isso pode ter um efeito contrário também, viu? Há alguns lugares do mundo que estão chocados com essa eventual possibilidade do Brasil, no momento que está um dos países a situação mais dramática do planeta, querer trazer um evento dessa envergadura. E tem gente também que aí politiza, que eu quis evitar, né? Que diz assim, que pode ser que o governo queira desviar as atenções para que você fique assistindo lá a Copa América e não acompanhe justamente o trabalho da CPI e a investigação dessa necessidade sanitária de se saber quem errou e quem acertou do início da pandemia até o dia de hoje. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo um pedido de abertura de inquérito para investigar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Esse pedido, que é assinado pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, está argumentado na notícia crime apresentada pelo delegado Alexandre Saraiva, ex-chefe da Polícia Federal no Amazonas, exonerado do cargo após acusar Salles de obstruir a maior investigação ambiental em favor de quadrilhas de madeireiros. A relatora do caso é a ministra Carmen Lúcia. Sidney, como você avalia o pedido feito pela PGR ao Supremo? Com esse pedido, Ricardo Salles perde força no governo? Não perde força no governo, porque o presidente o mantém. O presidente já elogiou numa das lives da quinta-feira, né? Ricardo Salles, o presidente está satisfeito com o que o ministro do Meio Ambiente tem feito desde o início, embora, mesmo antes de assumir a condição de ministro do Meio Ambiente, um ministério tão estratégico, tão importante hoje no mundo, ele já tivesse envolvido com outros problemas. Não sei se você se recorda, talvez você se recorde porque, por estar em São Paulo, você lembra que ele foi secretário do governo Alckmin. Ele foi acusado à época, antes mesmo de ser ministro, de fraudar um processo do plano de manejo da área de proteção ambiental da várzea do Rio Tietê. Aí ele foi ministro. No ano passado, em julho, 12 procuradores formalizaram uma denúncia de 128 páginas, muito pesadas, contra Salles, dizendo que ele desmontou órgãos de fiscalização, desestruturou orçamentos, já como ministro, infringiu princípios de administração pública, de moralidade, eficiência, legalidade. E tem um terceiro, que é um outro processo, dizendo que ele sextuplicou, 6 vezes, hein? Sextuplicou seu patrimônio entre 2012 e 2018, de 1,4 milhão de reais para 8,8 milhões de reais. E agora, essa denúncia da Procuradoria. Então já tem Ministério Público, tem processo na Justiça, tem essa investigação. Mas o presidente o mantém, acha que ele é eficiente, mesmo tendo essa folha corrida até agora, né? Que acaba, de certa forma, prejudicando a folha de serviços. Então esse é que é o problema. Politicamente, pelo visto, o presidente vai mantê-lo e vai carregar desgaste, né? Vai carregar encrenca, como a gente chama. Bom, daqui a pouquinho, em menos de meia hora, começa mais uma semana de depoimentos da CPI da pandemia. Hoje, a partir das 9 da manhã, com o depoimento de Nise Yamaguchi, a doutora que é apontada como uma das principais integrantes desse suposto gabinete paralelo, como eu disse, sessão marcada para começar às 9 horas da manhã. Sidney, qual é a sua expectativa para o depoimento de logo mais? Você sabe, Colombo, está te assistindo aí, eu olho para a doutora Nise, eu associo a cloroquina, né, o tempo todo. Me incomoda isso, eu já falei isso aqui no Liberdade de Opinião, que a CPI tenha insistido mais neste item. Não me parece ser o principal. Se ela trabalhar no histórico, principalmente aquele primeiro momento, e ela até já trabalhou um pouquinho nisso aí, né, verificação por que o Brasil não comprou vacina, não encomendou, não negociou, não contratou no tempo certo, ainda que a assinatura do contrato significasse a entrega um pouquinho adiante, mas pelo menos se vacinaria antes do que nós começamos, e hoje estamos nessa situação que temos aí 20% de primeira dose da população vacinada e temos 10%, um pouquinho mais da segunda dose. Esse é um bom ponto. O outro, a questão correlacionada a como o governo tratou em Manaus, que as pessoas morreram asfixiadas, sem ar, é outro ponto sensível. Aquele aplicativo já disseminando, sim, aí a utilização de medicamentos impróprios. Agora, ficar só na cloroquina, então hoje nós vamos ter cloroquina. Lembrando que ela foi convocada pelo senador Girão, pelo senador Marcos Rogério, governistas, né? Eles estão apostando, e estavam apostando, quando indicaram o nome dela, doutora Nise, que ela vá se sair bem e ajudar o governo, né? Blindar o governo e, de certa forma, mostrar que havia um empenho para a tentativa do tal tratamento precoce. É essa a intenção. Só que amanhã,
na quarta-feira teremos aí, novamente, Colombo, o assunto cloroquina em debate, como se fosse um show de televisão. Não me agrada em absoluto isso, mas não tem jeito. Vamos ver como é que ela vai sair hoje, experiente, está acostumada a dar entrevistas, o que ela não pode é fugir do próprio passado. Mas também tranquilona, sim, ela também não está, né? Porque ela está levando um staff lá para ficar ao lado dela, inclusive advogado. Ela sabe que realmente, conforme for o que ela disser, e ao mesmo tempo não pode desdizer o que já disse, né? Esqueça o que eu disse, não é possível. Então, ela tem esse caráter interessante, o depoimento. Mas, na minha opinião, ficar só em cloroquina, eu acho que é uma bola fora da CPI. Agora, Sidney, o que ela pode falar sobre esse suposto gabinete paralelo que existiria dentro do Palácio do Planalto para aconselhar o presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia? E qual é a diferença entre um grupo de aconselhamento a um presidente, a um governador ou a um prefeito, de especialistas que não necessariamente ocupem um cargo público, para um gabinete paralelo? Quando é que a gente cruza essa fronteira aí, Sidney? Colombo, siga o meu raciocínio, senhoras e senhores também. Ela vai dizer que foi convidada por um comitê. Isso lá atrás, na época do governo Mandetta, né, da administração Mandetta, no sentido de ajudar, de colaborar com a expertise dela. Então ela vai dizer isso. Ela vai dizer que não desconhece qualquer tipo de ação paralela ou de assessoria especial que o presidente possa ter, porque senão ela incriminará o presidente dizendo alguma coisa como um poder paralelo, não eleito, não legitimado, não oficializado, que possa ter contaminado a tomada de decisões no sistema presidencialista do chefe da nação, Jair Bolsonaro. Então, eu acho que ela não vai ratificar, não, esse paralelo. Vai sim aquele comitê oficial que ela colaborou e que ela, por ser brasileira, todas as vezes que for chamada, ela vai dar contribuição para salvar vidas, para fazer e cumprir o seu papel importante como cidadã, como qualquer um de nós. Eu acho que ela vai um pouco por aí, tá? A minha aposta é essa, porque ela não vai poder se incriminar e nada disso. Agora, há uma curiosidade, né? Se ela realmente foi aquela que propôs aquele decreto de incluir a utilização da cloroquina no tratamento à Covid na bula. Isso aí é algo realmente muito difícil. Que ela pode dizer também que não conhecia, não sabia do que se tratava. Mas o ex-ministro Mandetta viu o documento, a minuta do decreto, e Barras Torres, também presidente da Anvisa, chegou até a dizer que foi não foi com a educação completa, né? Não foi full naquela hora, né? Que ele até foi um pouco mais ríspido e duro, dizendo que não é assim que se faz, e ele estava certíssimo. Eu elogio mais uma vez, acho que já fiz uns 15 elogios ao depoimento que ele fez, foi realmente um exemplo de como se deve prestar um serviço na CPI, falando a verdade e sair maior do que entrou. O Instituto Butantan divulgou os resultados da vacinação em massa com a Coronavac na cidade de Serrana, que fica no interior de São Paulo. O estudo mostrou que a pandemia foi controlada quando 75% da população já estava imunizada. O município registrou uma queda brusca no número de internações e mortes pela Covid. Para Dimas Covas, diretor do Butantan, o resultado positivo no estudo em Serrana traz muito otimismo sobre a decisão da OMS, que deve, nos próximos dias, nas próximas horas, talvez, autorizar a distribuição da Coronavac pelo mundo. A cidade de Serrana sofria com um caos, com um colapso no sistema de saúde, como qualquer outra cidade do Brasil. Hoje, com 98% da população adulta vacinada, nós temos um sistema de saúde com condição de tratar quem ainda se contamina com dignidade. Os dados que estão lá já são muito sólidos, e eu tenho certeza de que a vacina será autorizada e poderá ser distribuída ao mundo inteiro, inclusive pelo mecanismo COVAX. A vacinação em massa com a Coronavac fez com que as mortes por Covid na cidade caíssem 95%. Redução de 86% no número de internações e de 80% em casos sintomáticos da doença. Como é que você avalia esses resultados, Sidney? Bom, vamos repetir esses dados aí, que isso sim é o mais importante, ok? População adulta da cidade vacinada, mortes caíram 95%, hospitalizações 86%, casos sintomáticos 80%. Vamos atualizar o nosso discurso aqui, porque nós não somos médicos e nem infectologistas, né? Então vamos atualizar. Nós sempre dissemos o seguinte, vamos trabalhar aí para 70% da população estar imune, estar vacinada. Chegou-se à conclusão por esse estudo, 75%. Vacinou a população adulta em 75%, você imuniza 2
adolescentes e jovens e crianças já dentro de um ambiente mais sadio. Volta-se à normalidade, a população já responde melhor e é preciso ter vacina. A segunda conclusão, importante, então 75% é melhor do que 70%, assim, substancialmente. Né? Isso é importante a gente saber para atingir uma meta, vamos dizer assim, quem sabe até o final do ano. Segunda observação, Colombo, que eu considero também importante nesta matéria, é para aquelas pessoas que ainda suspeitam ou não acreditam na vacina, suspeitam que ela não possa ser eficaz. O exame mostrou isso. Então, mais importante do que dizer, olha, a Coronavac deu certo, pode ser exportada e tudo mais. Claro que a empresa Sinovac vai pegar esses dados, pegar essa pesquisa objetiva, tanto é que ontem, na entrevista coletiva do senhor governador de São Paulo, João Dória, tinha imprensa e jornalistas do mundo todo, né, muito preocupados, atentos, curiosos para saber o resultado dessa pesquisa para passar para os seus nacionais, né? O que se descobriu aqui. É uma pesquisa importante nessa matéria. Mas para você que ainda tem dúvidas, meu amigo, por enquanto, use máscara, álcool em gel, evite aglomerações. É o que você pode fazer agora. Tendo vacinado a primeira vez, não deixe vacinar a segunda vez. Vacinou a segunda, continua igual da primeira, usando máscara e tudo mais. E quando a gente chegar a esse percentual de 75%, aí vamos poder sorrir com o povo de Serrana o Faz, que é uma região ali, uma cidade muito aprazível, muito interessante, né? Segundo as pessoas que conhecem, fica na área ali de Ribeirão Preto, aí em São Paulo. É isso aí. Valeu, Sidney. Bom dia para você e voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade. Grande abraço, até amanhã.